Vamos começar a conversar um pouquinho sobre música e matemática. Tempo musical e matemática. É muito engraçado isso, né? É muito curioso, porque agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu no meu colégio, né, na época de colégio, eu não era muito bom aluno não, assim, sabe? Eu era esforçado, mas eu não era aquele aluno CDF, né, que gabarita as provas, só tira 10, né? Eu era esforçado com o que eu gostava, digamos assim. Mas eu passava sempre ali no limite de ano, né? Às vezes ficava de recuperação aqui, recuperação ali. Eu nunca gostei muito, né? De pensar, eu nunca gostei muito. Mas eu sempre gostei de matemática, né? Eu gostava daquela parte de relacionar números, de fazer conta, né? Apesar de às vezes ter alguma dificuldade de criança ali, né? Eu gostava daquilo em si, né? Eu sempre gostei, né? E eu nunca entendi porque eu gostava de matemática, eu não gostava praticamente de nada, né? Só que eu fui para um outro lado, eu fui para o lado da de humanas, né? Eu sou formado em publicidade, né? Eu sou, além de música, eu sou formado em publicidade. Então, eu sempre fui da parte mais criativa, né? Minha vida sempre funcionou mais na parte criativa. Desde criança eu sou envolvido com música, né? Desde quando eu tinha 12 anos de idade, eu sou envolvido com a música árabe e desde os meus 6 anos de idade eu sou envolvido com com música em geral, eu toco guitarra, violão, né? Enfim, e eu nunca entendi porque eu gostava de música, né? Até começar a estudar a parte da teoria musical em si, e até começar a entender a parte da teoria musical e relacionar tudo isso e ter uma visão mais macro assim de como o todo funciona, né? Porque quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente parece que a gente está estudando por fragmentos, assim, né? Por partes isoladas. Aí quando a gente começa a entender como todas essas partes se correlacionam, parece que o macro faz mais sentido do que as partezinhas isoladas. Pelo menos isso na minha cabeça faz sentido. Não sei se na de vocês faz sentido também. Tá? Então quando eu era menor, eu não entendia muito bem. Pô, eu acho esse negócio legal, né? Mas eu não gosto dessa parte da exatas. Eu não gosto de exatas, tanto é que na faculdade eu escolhi humanas, né? Mas por quê? E aí eu comecei a ver que a música que eu sempre vivi, eu sempre respirei música, né? A música, ela está 100% correlacionada com a matemática. Apesar de muita gente defender que não, a música está correlacionada com a matemática, né? Sempre que a gente pensa em música, de qualquer parte, a gente está pensando em algo relacionado à matemática, né? E eu vou explicar muito superficialmente aqui para vocês, e isso depois, se vocês se interessarem, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso, tá? Começando a falar a relação da música com a matemática. Há muitos anos atrás, na Grécia Antiga, tinha um matemático chamado Pitágoras. E esse matemático, ele descobriu uma coisa. Ele pegou uma corda, amarrou nas duas extremidades e bateu na corda assim, e ele descobriu que aquela corda daquele tamanho emitia um som, né? E aí ele resolveu fazer uma experiência. Ele pegou a mesma corda e dividiu no meio, amarrou nas extremidades e tocou e bateu na corda. E ele descobriu que aquela corda emitia o mesmo som, só que mais agudo, né? Porque tava, hoje a gente sabe disso, né? Tava uma oitava para cima. Então, ela era a mesma nota com outro som, né? O som mais agudo, porque era exatamente no meio, exatamente dividido por dois. Aí ele começou a fazer experiências. Ele falou: e se eu pegar a mesma corda, desse mesmo tamanho, e ao invés de dividir por dois, eu dividi por três? Aí ele viu que não saiu o mesmo som, que saiu outro som. E aí ele falou: e se eu dividir por cinco? Se eu dividir por quatro? E aí ele foi fazendo essas experiências dele e ele criou uma escala, né, musical com várias notas, fazendo essas divisões. As notas que nós hoje conhecemos como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí continua Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, elas podem ser definidas através de frações também, por conta dessas experiências que o Pitágoras fez há muitos anos atrás, de pegar essa corda, pegar essa frequência que a corda vibra e ir dividindo esse som e vendo as outras notas que acontecem, né? Basicamente isso. Então, o que é a matemática? A matemática é um estudo, seria uma ciência, vou falar também muito por cima, que estuda a relação, né, entre os números. Eu estudo a relação entre as coisas, a relação entre os números. Eu falei para você que ele pegou e dividiu a corda. Ao mesmo tempo, ele podia ter dobrado o tamanho da corda, aumentado um pouquinho, aumentado só um terço, aumentado mais meia corda, né? E ele ia tendo sons diferentes. Ele ia tendo comportamentos sonoros diferentes. O que hoje já mudou muito de lá para cá, né? Depende do povo, as escalas musicais foram sendo alteradas e tudo mais, né? E isso já é um outro tipo de conteúdo, né? Deixa eu desligar meu. Isso já é um outro tipo de conteúdo, mas basicamente começou através da matemática, né? Através de descobrindo essa relação entre os sons, né? Divisão
da corda para ter outros sons, multiplicação da corda para ter outros sons, e assim por diante, tá? É, é legal a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente nem para pra ver, às vezes a gente acha, criaram o piano lá e saiu umas notinhas e a gente, né? Tá, Pedro, mas como que isso se relaciona com a musicalidade da bailarina? O que acontece? Nós temos a música, e eu explico em todas as lives para vocês que a nossa música, ela é feita através de camadas, né? Quem me acompanha sempre aqui sabe que eu explico a música através de camadas, né? Então eu tenho a camada da estrutura, eu tenho a camada do ritmo, eu tenho a camada da melodia, eu tenho a camada dos outros elementos e tal, complementos e tudo mais. Basicamente eu tenho essas três camadas e eu posso ter uma outra quarta camada ali, ou uma outra camada de melodia e assim por diante. A primeira camada de todas é a camada da estrutura, né? E o que é a estrutura? O próprio nome já diz. A estrutura, ela vai dar sustentação, ela vai dar estruturação para todas as outras camadas se desenvolverem com consistência e segurança, né? Uma estrutura de um prédio vai segurar o prédio em pé. Uma estrutura musical vai segurar a música em pé. Mas eu quero fazer uma música só no violão, ou só no alaúde, né? No caso de música árabe. Só no alaúde. Mas não vai ter estrutura. Vai. A estrutura, ela não é audível necessariamente. Em 99% dos casos, ela é sensitiva. Ela não é audível. Eu não escuto a estrutura. Eu sinto a estrutura. Então eu sinto como se eu sentisse uma segurança, entende? Como se eu sentisse uma estrutura, né? Como se eu sentisse a sustentação daquilo que está acontecendo em cima. Então, se eu só tiver a melodia, eu estou sentindo que a melodia está sendo desenvolvida em cima de alguma coisa, tá? Se eu faço uma melodia sem estrutura nenhuma, aquilo não vai soar bem. Aquilo não vai ser sonoramente confortável, sensorialmente confortável também para mim, tá? Então eu preciso sempre de uma estrutura. Se você não vê uma estrutura de um prédio, mas você sabe que ele está sendo estruturado ali, né? Se ele não tiver estrutura, capaz de você subir no prédio e o prédio começar a fazer assim, né? A mesma coisa a música. Se eu começar a tocar, pegar meu violão aqui, começar a tocar qualquer nota sem base nenhuma, sem estruturação nenhuma, sem fundamento nenhum, ali vai ficar horrível para vocês escutar. Agora, se eu começar a tocar em cima de uma estrutura bem definida, por mais simples que seja, ela tem que ser bem definida, você vai entender aquilo, por mais simples que seja. Tá, então, eu falei para você que tem a estrutura, né? A estrutura, o que é a nossa estrutura? São os nossos tempos musicais, né? Tempo, pulso, estrutura. Lembra que nas aulas passadas eu também falo sempre que a gente pode chamar isso de várias formas, né? Inclusive, no meu e-book Desvendando os Ritmos Árabes, eu falo muito sobre isso, sobre estruturação. Meu e-book gratuito. Se você ainda não baixou, aqui embaixo também tem o link, você pode baixar, tá? Eu falo muito sobre estruturação. Então eu tenho os tempos musicais. Esses tempos musicais, eles são distribuídos de uma forma padronizada, né? Eles criam um padrão ali para ter uma estrutura. Vamos supor que eu tenho 4 tempos musicais, só que eu não posso ter 3 bem juntinho aqui e um aqui, certo? Por quê? Porque isso não tá dando estrutura nenhuma, né? Imagina alguma coisa aqui assim, ó, vai ficar mais ou menos assim. Se você entende? Agora, se eu dividir tudo certinho aqui, vai ficar bem mais retinho, tá? Tô tentando fazer alguma coisa visual para vocês entenderem. Então, os tempos musicais, eles têm uma distância igual entre eles. Eles acontecem, se repetem com uma mesma distância entre eles, com uma mesma relação entre eles. Lembra? Matemática é relação de alguma coisa. Os tempos musicais, eles têm uma relação entre eles. Então, eu tenho os tempos musicais aqui, tá? Eles se repetem, eles têm uma relação entre eles, eles dão uma estrutura para a música, e esses tempos musicais, eles têm uma função muito importante para vocês bailarinas, para vocês bailarinos, que é organizar, além de organizar a parte da música, é organizar seus passos, seus movimentos corporais. Então, por exemplo, se eu tenho 4 tempos musicais aqui, você vai fazer um certo movimento, ele vai começar no primeiro tempo musical, e ele vai ter um outro tipo de movimentação no terceiro tempo musical e vai terminar no quarto, por exemplo. Pode ter a distribuição que for. Mas você não vai começar em qualquer tempo, terminar em qualquer tempo, fazer uma movimentação em qualquer tempo. É como se isso fosse é como se essa estruturação fosse um mapa, uma rua que a gente está dirigindo ali. Então, você está dirigindo com o seu corpo através dos tempos musicais. Eu comecei no primeiro tempo aqui, fui pro segundo, aí eu passo o terceiro e termino no quarto, por exemplo.
tá? Você não pode subir na calçada, desce na calçada e faz o caminho que você quer. Você tem que seguir essa estruturação. Por quê? Porque a música, todos os elementos musicais estão seguindo essa estruturação. O seu corpo, ele precisa seguir essa estruturação. Faz sentido isso para você? Todos os elementos musicais estão seguindo essa estruturação. O seu corpo também precisa seguir essa estruturação. Afinal, o seu corpo está fazendo movimentações para interpretar os elementos musicais que estão sendo estruturados com base nesses tempos, nessa estrutura. Ou seja, o seu corpo precisa ser estruturado com base nessa estrutura também. Porque isso é um ciclo, né? Se a música está estruturada assim, seu corpo está seguindo a música, logo o seu corpo vai estar estruturado assim também, né? Então, isso é uma coisa lógica, que a gente tem que sempre se atentar. Tá? A Elaine perguntou aqui pra mim, instrumento melódico faz estrutura? Sim. Instrumento melódico, sim. Faz estrutura? Não, ele segue a estrutura, tá? Todos os elementos da música precisam estar conforme a estrutura ali. Não pode fugir. Então, a estrutura do compasso é 4 tempos. Todos os elementos, melodia, ritmo, fundamentos e tudo mais, tem que estar em cima desses 4 tempos. O outro compasso mudou para 8 tempos. Aí todos os elementos vão ser em cima de 8 tempos. E assim por diante, tá? Porque a dança também vai ser em cima de 4 tempos, a dança também vai ser em cima de 8 tempos, e assim por diante. Então vou dar um exemplo de uma estrutura de 4. Deixa eu pegar minha luzinha aqui. Deixa eu pegar minha lousa, que eu acho que vai ficar visualmente melhor, mais confortável para vocês entenderem. Tá? Deixa eu pegar minha luzinha aqui. Eu vou desenhar aqui. Então eu tenho um compasso. Não vou nem desenhar o compasso, porque a lousa é meu compasso. Então eu tenho 4 tempos aqui, ó. 2, 3. Quem é meu aluno tá acostumado a ver eu desenhar na lousinha aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 tempos, tá? Esse é meu compasso. Então, pegue aqui o começo da minha lousa e o final da minha lousa, que é a divisão dos meus tempos. Então, é como se a minha música tivesse várias lousas, uma do lado da outra, tá bom? Eu tenho 4 tempos aqui. Só que, lembra que eu falei que a música, ela é relacionada com a matemática? Né? Então, eu tenho 4 estruturas aqui. Vocês concordam que eu posso pegar cada uma dessas estruturas e dividi-las em estruturas também? Ou eu posso pegar cada um desses tempos, vou falar assim, e dividir em mais tempos também? Faz sentido isso para vocês? Então eu estou usando a matemática para dividir. Então, por exemplo, eu vou pegar cada um desses tempos musicais, tentar desenhar assim que aí vocês veem na prática. Ó, então eu vou pegar cada um desses tempos musicais. Então eu tenho 4 tempos. Do 1 pro 2, um tempo. Do 2 pro 3, outro tempo. Do 3 pro 4, outro tempo. Do 4 até o próximo 1, outro tempo. Tá bom? 4 vermelhos, 4 tempos musicais. Visualmente eles têm esse tamanho, né? Faz sentido para vocês que eu posso pegar cada um desses tempos e dividi-los visualmente assim, ó. Se não tiver certinho, que eu não tô usando régua, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem. Faz sentido que eu posso pegar cada um desses tempos e dividir eles por 2? Faz sentido que eu possa pegar cada um desses tempos e dividir eles por 4? Faz sentido? Tá? Não, entenda que eu tô dividindo a mesma coisa. Faz sentido que eu posso pegar cada um desses tempos e dividir eles por 3, por exemplo, por 5, por 9, por 18, por quantos tempos eu quiser? Faz sentido que eu continuo tendo a mesma estruturação com subdivisões. Eu não estou falando que eu estou mudando o compasso. Eu não estou falando que eu estou mudando os tempos do compasso. Eu não estou falando que aqui, ó, eu estou fazendo um compasso de 16 tempos. Não. Estou falando que eu estou fazendo um compasso de 4 tempos, mas cada um desses tempos eu estou subdividindo em 4. Tá fazendo sentido isso para vocês? Por que eu subdivido os tempos? Por que eu utilizo a matemática para dividir os tempos? Para eu poder distribuir notas, para eu poder distribuir movimentos corporais, para eu poder criar novas melodias, né? Porque, por exemplo, quando uma melodia faz, por exemplo, vai chegar algum tempo que ela vai ter mais de uma nota, né? Quando uma melodia, porque senão qualquer música de 4 tempos teriam 4 notas, né? Mas não, às vezes no primeiro tempo ele faz 5 notas, às vezes no segundo faz 1, às vezes no terceiro faz 3, né? Às vezes eu posso dividir em 4 tempos aqui, usar o 1, 2, 3 e o quarto ser um silêncio, ser vazio. Não é porque tem 3 notas no primeiro tempo que ele é subdividido em 3. A subdivisão, na verdade, ela vai ser apenas uma reestruturação para eu organizar as notas dentro
de cada um dos tempos. Mas ela não vai ser a quantidade de notas especificamente que eu vou ter ali. Então, por exemplo, eu posso pegar um ritmo. Vou pegar um ritmo para fazer mais sentido para vocês. Balad, Masmud Sahir. Então, o Balad Masmud Sahir é um ritmo de 4 tempos, tá? O Balad eu faço dum-dum no primeiro tempo, ou seja, eu tenho, vou fazer com azul para vocês, eu tenho um grave e outro grave no primeiro tempo. Um grave e outro grave exatamente na metade do primeiro tempo. Quando eu tenho meio tempo, exatamente na metade, eu tenho um contratempo regular. Tá? Isso eu já falei mais nas lives passadas, eu não vou entrar tanto nessa questão aqui. Tá? Então eu faço dum-dum, tacatá. Ou seja, ó, eu faço dum-dum, tacatá. Tá? Por exemplo, não está muito bem certinho, tá? No visualmente, mas se eu subdividisse tudo em 4, por exemplo, eu faria dum, dum, tacatá. Percebe? O próximo seria dum. Tacatá. Seria isso daqui, ó. Basicamente. Vou até colocar esses dois dums aqui para vocês entenderem, ó. Então, ó, se eu dividisse tudo em 4, eu consigo organizar melhor as notas, entende? Se eu coloco, por exemplo, essas aqui, ia ficar dum, dum, tá, cá, dum, tá? Eu não ia ter espaço, eu não ia ter estrutura para organizar essas notas. Então, o que eu faço? Eu subdivido em 4 subtempos, 4 subdivisões, cada um dos tempos, e aí eu organizo essas notas com base nessas subdivisões. Né? Tem ritmos que é mais subdividido os tempos ainda para eu ter essas organizações, esses intervalos entre as notas, essas distâncias entre as notas, tá? Por que eu citei isso daqui mais na prática, assim? Porque faz sentido para vocês que isso daqui tudo é matemática. Para eu ter um contratempo regular, eu divido por 2. Para eu ter um contratempo irregular, no caso dessa nota aqui, desse K aqui, é um contratempo irregular, eu poderia dizer assim, né? Para eu ter uma nota que cai num contratempo irregular, eu tenho que dividir por mais do que 2. E colocar ele ali em uma das divisões, né? Faz sentido isso para vocês? Que tudo isso daqui tudo isso daqui é matemática. Faz sentido que tudo isso daqui eu preciso fazer divisões, eu preciso relacionar as coisas, preciso ter uma relação entre as coisas, relação entre um tempo inteiro. Visualiza isso na sua cabeça. Imagine Lego. Imagina um Lego, sabe aqueles brinquedos de montar de criança? Tem um Lego desse tamanho. Aí para você dividir em 2, precisa de 2 peças exatamente na metade. Aí você encaixa embaixo. Para você dividir em 3, você precisa de 3 peças, exatamente 1/3. Você dividir em 4, você precisa de 3 peças de 1/4. E aí você vai fazendo essa relação na sua cabeça, né? Das divisões, dos tempos. Mas isso tudo é matemática. Eu tenho que ter essa relação, eu tenho que subdividir isso. Faz sentido isso para você? André perguntou, Pedro, o tempo é a nota da música? Não, o tempo é a estrutura, lembra que eu disse. O prédio tem a estrutura. O que vai em cima da estrutura? Vai o cimento, vai o tijolo, vai o concreto, que seriam as notas, tá? Basicamente isso. O tempo é a estrutura. A estrutura é só uma coisa sensitiva. As notas a gente escuta, a estrutura a gente só sente, a gente sabe que ela tá ali. A Elaine falou, pode dividir cada intervalo de tempo em quantidades diferentes? Pode. Elaine, se você quiser o primeiro tempo dividir ele em 4, o segundo tempo dividir ele em 2, o terceiro tempo tudo vai depender da criação que você quer fazer, da organização das notas que você quer fazer, né? Por cima. Né? Eu vou tocar um exemplo agora para vocês, para fechar isso tudo que eu falei, tá? O Rush, Elaine, o Rush é a mesma coisa. O Rush são vários tempos, depende da estruturação do compasso, né? E cada um desses tempos ele é subdividido em vários tempos. Né? Então o Rush nada mais é do que uma alternância de taques, né? De agudos, ou de graves, né? Uma alternância de notas. Então eu posso ter essa alternância de notas muito rápidas através da subdivisão desses tempos, né? Então, por exemplo, um Rush seria, basicamente, eu vou ter 8 notas, poderia subdividir assim, eu tenho 8 notas a cada tempo, poderia dizer assim, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí você tem a alternância de notas, né? Poderia ser um estilo de Rush, eu poderia fazer dessa forma, tá?
Bom, olha só, gente. Deixa eu pegar meu debug aqui. Ó, então, eu tenho o meu debug aqui, vou chegar um pouquinho para trás, para vocês ouvirem. Não vou tocar nem muito alto para não estourar, porque eu otimizo meu microfone para minha voz, mas eu tenho meu debug aqui. Então, vamos supor que eu tenha 4 tempos. Então eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenta visualizar isso mentalmente, mas visualmente, tá? 1, 2, 3, 4. Vai visualizando os bloquinhos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora visualiza os bloquinhos, cada um dos bloquinhos dividido no meio. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Ó, percebe o tempo música aqui, ó. Tá, 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 tá. Agora, visualiza cada um dos bloquinhos dividido em 4 bloquinhos. Ó. Tá, 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 tá. Percebe? Então eu só tô fazendo uma relação, dividindo, subdividindo cada um desses tempos principais, da minha estrutura principal. Se eu vou colocar nota, né, eu poderia fazer assim, ó. Por exemplo, agora eu vou deixar mais lento para dar para vocês entenderem, tá? Então, cada um desses 4 eu vou subdividir em 4, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Por exemplo, tá? Eu fiz um ritmo que não fez muito sentido, mas só para vocês verem que as notas elas se encaixam em algumas subdivisões. Eu preciso ter essa métrica mais subdividida para eu organizar as minhas notas. Porque senão, imagine só se eu tenho 4 tempos desse tamanho e coloco 4 notas ali dentro desse tempo, né? Como que você, enquanto bailarina, ou como que o músico, ou qualquer pessoa que for estudar, vai saber exatamente a distância entre cada uma daquelas notas? Eu preciso ter uma reestruturação para cada um do tempo ali, para entender aonde exatamente cada uma daquelas notas cai, né? Faz sentido isso para você? Então, por exemplo, ó, tá, 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 tá. Por exemplo, tá, 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 tá. Percebe? Eu solfejei um ballad nessas últimas vezes aí, as primeiras não foi um ballad porque ficou meio fora de contexto, mas para vocês entenderem que eu divido as notas que eu tô tocando em cima dessas subdivisões, tá? Fez sentido isso para vocês? Responde aí para mim. Por que isso é importante você começar a prestar atenção para a dança de vocês? Porque você vai utilizar cada um dos movimentos, eles não vão cair só nos tempos principais. Eles não vão cair só nos tempos principais e nos contratempos. Eles podem cair em subdivisões, os movimentos. Uma pisada, uma batida de quadril, um giro, entende? Então, às vezes, se você começa a visualizar as coisas subdivididas, ou entende que existem subdivisões, quando aparecer um passo que você, enquanto bailarina, não está sabendo aonde esse passo está caindo no compasso ou no ritmo, você fala assim, peraí, tem 3 notas naquele tempo, vamos subdividir aquilo, vamos ver em quantas subdivisões é aquilo. Se você, por exemplo, subdividir, você vai ver que o seu passo ele cai em uma das subdivisões. E aí fica muito mais lógico, porque vai chegar uma hora que você vai ouvir um ritmo, de tanto você estudar dessa forma, você vai ouvir um ritmo, automaticamente você vai subdividir na sua cabeça, e automaticamente você já vai entender onde vai o seu passo naquele momento, e você vai entender o passo assim, ó, como executar, porque a relação do seu movimento, a relação de uma pisada com uma batida de lateral tem que ser a mesma relação do primeiro tempo com a primeira subdivisão de algum outro tempo. Entende o que eu quero dizer? Tudo é relação. Por isso que a música é relação. Por isso que a música é matemática pura, eu posso dizer assim. Porque tudo que eu faço na música, eu tô relacionando as coisas. Tô relacionando sons, tô relacionando notas, tô relacionando distâncias entre notas, tô relacionando tamanhos de tempos musicais, tamanhos de estrutura. Né? Então tudo na música é matemática. Né? Então a gente precisa começar a visualizar as coisas dessa forma, porque ela vai ficar muito mais entendível a música, os ritmos, os sons, etc. E você vai conseguir encaixar os seus passos com muito mais facilidade. Elaine perguntou, quanto mais divide, mais rápido vai ficar a música? Não, Elaine. Funciona assim. Por exemplo, eu tenho 4 tempos assim. Quem vai determinar essa velocidade é o compositor, ou o intérprete da música. Tá? Então eu posso percorrer 1, 2, 3, 4. Eu posso percorrer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu posso percorrer 1, 2, 3, 4. O número de subdivisões aqui não vai dizer que a música vai ficar mais rápida.
Por quê? Porque são apenas subdivisões de estrutura. Lembra que não tem som. Eu tô só subdividindo espaços ali. Eu posso subdividir em 8, por exemplo, e ter uma nota só, sei lá, na 7ª subdivisão. Se eu quiser, por exemplo. E na 8ª não, e recomeço tudo de novo. Eu posso, se eu quiser. Entende? Então, assim, é só pra eu ter uma relação dessa nota com a anterior. Saber o espaço que uma vai acontecer e quando a próxima vai acontecer. Quanto mais notas eu tenho, por exemplo, eu subdividi em 8 cada tempo. Se eu colocar 8 notas ali, né? Por exemplo, nem sei se eu fiz 8 aqui, mas um exemplo. Se colocar 8 notas, ela vai continuar na mesma velocidade que eu estava fazendo os 4 tempos, mas vai dar uma impressão de que tá mais rápida, mas a velocidade da execução é a mesma. Porque o meu beat, a minha marcação, ela vai estar aqui. Então, por exemplo, se eu colocar 5 notas em cada, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, né? Eu tô solfejando aqui, tô colocando 5 notas em distâncias diferentes, né? É claro que eu não contei exatamente igual ali, mas em 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se eu tô só uma, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Parece, ela vai soar mais rápido. Mas a velocidade da minha mão, do meu beat, da minha marcação, da minha estruturação principal da música, vai manter a mesma. Faz sentido isso pra você? Ela vai soar mais rápida porque vai ter mais som. Mas não é que a música ficou mais rápida, a música tá na mesma velocidade. O que vai dar a impressão de que ela é mais rápida. Por exemplo, quando eu tenho um ritmo de 2 tempos e eu mantenho a mesma velocidade e eu mudo de um ritmo de 2 para um ritmo de 4, eu mantenho a mesma velocidade. Então eu tô contando 1, 2, 1, 2. Aí eu passei 1, 2, 3, 4, 1. Mantive a mesma velocidade. O que vai acontecer? O de 4 vai soar mais lento. Ele vai estar mais alongado, mas ele vai estar na mesma velocidade do que o ritmo de 2. Né? Então é legal a gente entender isso tudo dessa forma, tá? Para que faça cada vez mais sentido. Perceberam quando eu contei, que eu subdividi em 5, por exemplo, que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso, eu tava solfejando as notas, por exemplo, tava falando os números, mas relacionado eles com nota. Eu posso ter mais do que 5 subdivisões, só que eu posso ter 5 notas, né? Porque eu não preciso ter notas em todas as subdivisões. Mostrei isso no ritmo pra vocês. Aqui embaixo tem pedro@debac.com.br. Me manda a dúvida de vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração a presença de vocês, a audiência de vocês, o carinho de vocês. Aproveita para mandar para alguém essa live, tá? Clica no botão compartilhar aqui embaixo ou copia o endereço, manda pro WhatsApp, pro Facebook, manda pra galera, tá bom? Me ajuda. Isso é muito importante para mim. Muito, 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 muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Muito feliz com a audiência de vocês. Se precisarem de qualquer coisa, meu e-mail aqui embaixo, meu direct do Instagram. E tô esperando a dúvida de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo.